9h28, voltamos aqui com um companheiro, um robô. E ele tem nome, ele se chama Now. Esse robô, minha gente, inclusive trabalha. Gera uma estranheza a gente ver esse tipo de imagem aqui, né? Mas como será que vai ser o futuro? Será que no futuro nós teremos, na própria televisão, além da inteligência artificial, robôs? Será que aqui no estúdio vai ter robô? Será, Picuí? Não, Picuí. Tu és insubstituível, Picuí, aqui com a gente no estúdio. Esse robô que nós estamos aqui é porque nós temos um convidado, o convidado, além do robô, é o professor, que é responsável para poder explicar tudo isso aqui para a gente. Gil Giardelli, roboticista, especialista em inteligência artificial. Muito obrigada, professor, pela gentileza de estar aqui conosco. O Pedro Duran, que é o Pedro de verdade, tá bom? Deixa eu só conferir se tu és um robô. Não, é o Pedro Duran de verdade que está aqui com a gente. Por que nós estamos com o robô aqui em cima da bancada? Para que a gente possa falar de tecnologia e principalmente inteligência artificial. Nas eleições, o TSE está tipo assim com a atenção máxima. Para quem usa, por exemplo, deepfake. Para quem pega, viu, robô? É que o robô agora está chamando uma soneca, né? O professor já vai explicar para a gente aqui que ele tem uma vida própria movido a bateria. A galera que pega, por exemplo, o recorte do jornal, a inventa, coloca uma boca diferente na gente, como se a gente estivesse dando uma notícia nada a ver. Ou aquelas imagens, tipo o Papa, quando apareceu com um casacão, parecendo um rapper, lembra? Que era inteligência artificial? Então, o professor vem conversar com a gente sobre isso. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. E eu não vou eu falar de brincadeira, esse ser humano aqui. Mas só de falar ser humano, já tem uma galera que vai ficar meio azeda, né, professor? De não, calma lá, não vamos confundir as coisas. Elisa, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ele é um humanoide, porque ele anda, humanoide? Esse é o termo técnico. Ele faz vários trabalhos aqui no Brasil, onde, por exemplo, ele trabalha com escolas, ele trabalha em hospitais com pessoas que estão em estados paliativos, tende a não conversar com o grupo médio, com seus familiares, mas conversam muito com os robôs, tem um porquê. E, além disso, os outros robôs que a gente trabalha estão ajudando, por exemplo, a ver aonde estão grandes ratos, às vezes do tamanho de um cachorro caramelo, nos metrôs de São Paulo. Então, tudo isso faz parte dessa economia que a gente chama EA Economy, a economia da inteligência artificial, que está trazendo tudo isso, esse mundo de deepfakes, de oportunidades, de novos empregos, de prosperidade também. Pois é, e acaba dividindo tantas opiniões, né, Pedro? Sim, e ao mesmo tempo gerando um fascínio de você imaginar, para lá, mas como assim o robô trabalha? Tá, então ele auxilia, o quão efetivo é, e a grana, né, Pedro, envolvida nisso tudo? É um baita mercado, né? Um mercado tecnológico. O professor Gil Giardelli já estuda há bastante tempo como a revolução tem feito com que a tecnologia se tornasse cada vez mais presente na nossa vida, e os robôs já são uma realidade, eles já trabalham todos os dias para poder trazer algum tipo de benefício, algum tipo de progresso para a nossa sociedade. Mas, por outro lado, a tecnologia também nos impõe novos limites e novos desafios, né, Elisa? Não é à toa que a gente já viu acontecer nos Estados Unidos, nas eleições americanas, está assistindo acontecer neste momento nas eleições do Brasil. Enquanto a gente está conversando aqui, certamente tem alguém usando a inteligência artificial para editar algum tipo de imagem, algum tipo de mensagem para os candidatos nestas eleições. São mais de 400 mil candidatos e esse é um recurso que está sendo bastante observado pela Justiça Eleitoral, inclusive. E é pesado, hein, professor? Meu Deus, causei um problema na lombar dele. Desculpa, não queria ter não queria ter feito isso com você, me desculpe. Então, quais são os tipos de empresas, professor, que geralmente estão envolvidas com a contratação? Esse robô, ele funciona, mas é que a bateria dele tem... Vamos contar um bastidor aqui para vocês? Não é todo dia que ele quer trabalhar, é tipo nós, seres humanos. O que aconteceu aqui com a bateria, professor? Ele já é utilizado muitas vezes e aí ele deu uma viciada na bateria. Entendi. E essa bateria vem do Oriente e está em algum lugar aí, em algum oceano, vindo para cá. Entendi. Então, tudo bem. Só de termos ele aqui já é ótimo. Deixa eu mostrar aqui uma imagem no telão e aí eu vou fazer a primeira pergunta para o professor Gil Giardelli. Ah, não tá espelhado. Espera aí que tem um problema aqui. Essa imagem vocês devem ter visto, porque ela foi bastante divulgada, do Papa com um casaco diferentão, todo estiloso. E o pessoal perguntou, o que é isso? Papa rapper? Só que não. Olha aqui, ó. Isso aqui foi feito por inteligência artificial. Inclusive, eu vou deixar a imagem do Papa junto com o título, tá? Para deixar claro que é uma imagem falsa. Professor, quando a gente olha esse tipo de imagem, o que
o senhor, com esse olhar apurado, já saberia dizer, não, isso aqui nos indica que é falso. Porque hoje em dia tudo é compartilhado por rede social e a gente não tem esse olhar apurado para entender o que é verdade ou mentira quando a imagem é inteligência artificial. Primeiro que o Papa, esse Papa, né, ele tem um processo de não ser tão fashionista como o Papa anterior, então ele nunca estaria com essa roupa. Essa jaqueta a gente já pensou assim, um rapper talvez não, né? Talvez não. E ali você, na foto, né, ela está muito parecida, ela realmente foi muito bem feita. Na verdade, é esse casaco estiloso que não combinou. A grande preocupação hoje das eleições... Que parece real, né? Sim, eles usaram realmente fotos sobrepostas e ali você tirou uma foto de algo que ele estava no momento sério e colocaram dentro dessa jaqueta. Mas tem algo ali que para você é grotesco? Ah, não, aqui o recorte não está bom ou de fato realmente a foto engana? Porque tem o vídeo também, né? E o vídeo que mostra ele caminhando com esse casaco tem até mais indícios da foto de que pode ter sido uma imagem manipulada, adulterada. Pois né, quais são as dicas que o senhor Nos vídeos é um pouco mais fácil, porque você vai ver que a textura é de boca, quando você tem alguns processos do olhar dele é diferente, não pisca como um ser humano, ainda esse processo está muito robótico. Então, como você disse aqui no início, pegar às vezes um recorte e colocar frases, né, na sua boca que você nunca disse, colocar em situações que a pessoa nunca esteve. Isso está sendo colocando em xeque nossa democracia, nossos valores, e junto com o que é chamado os deepfakes, que são os vídeos de inteligência artificial todos falsos, né? Começa ali em 2017, quando é criado a palavra fake news. Na verdade, ela foi criada antes, mas ela se torna a palavra do ano através de um dicionário britânico. Só para esclarecer, desculpa, professor, que eu estou expondo essa imagem, porque eu peguei uma imagem assim mais neutra, né? Que não fosse de um político, de uma política, né? Ou até a gente mesmo aqui do jornal e tudo mais, peguei a imagem mais neutrona do Papa para poder exemplificar essas questões que são criminosas, né, professor? Sempre criminosas, porque junto com essas deepfakes tem um outro efeito que acontece nos últimos 30 anos que é muito perigoso. Se chama paixão pela ignorância, onde numa economia do conhecimento você tem... pessoas que estão estudando muito, aprendendo muito, mas a outra parte, sem saber, prefere, mesmo com vocês apurando, dando as notícias ou todas as evidências, prefere falar, isso não é a verdade. Então isso coloca em xeque nossos valores ocidentais e coloque nesse caldeirão, né, do que está acontecendo. Em julho foi retratado por vários, né, até pela CNN, houve ali, desativaram uma fazenda de servidores com inteligência artificial, com alto poder, e isso era administrado por Putin, pelo primeiro homem da Rússia, e ali se mandava muitas coisas falsas em relação às nossas democracias. Então tem um soft power por trás, que é esse poder oculto de você não usar armas, mas usar esse tipo de tecnologia que confunde as pessoas, que cria processos de extremismos, que coloca em jogo valores que são muito fortes das nossas democracias ocidentais. Que forte. Pedro, você tem informação também pra gente, A gente tem uma arte que a gente preparou para o professor explicar. Eu vou mudar de lugar, então? Eu vou voltar aqui para o meio? Porque quais assim, são as dicas para poder identificar a inteligência artificial? Vou colocar ela aqui na tela e a gente vai conversando. Você vai me ajudando aqui, professor. Tem 7 itens aqui que podem ajudar as pessoas a identificar uma imagem adulterada ou alterada com inteligência artificial. Vou começar pelo rosto, porque aqui a gente coloca movimentos labiais e piscar dos olhos, né? O que isso significa? Muitas vezes o piscar dos olhos ele é ou muito frenético ou muito estático e o mesmo movimento para os movimentos labiais. Então ele fala qualquer palavra, 7 dicas, mas você vê que ele está ali fazendo só um movimento que não significa 7 dicas. Então, e com isso já não condiz o movimento da boca com o som que está saindo dela, né? Porque isso é muito mais trabalhoso, demoraria um tempo considerável e um poder de processamento. A maioria das pessoas que fazem esse tipo de deepfakes está querendo fazer uma coisa muito rápido, fazer um corte muito rápido, e aí não vê esses detalhes que mexem na textura do cabelo, que às vezes coloca até um cabelo completamente diferente da pessoa naquele momento. Que aqui já aparece, textura da pele e textura do cabelo. Não, desculpe, que mesmo assim as pessoas acreditam, professor do céu, que o que a gente vai fazer das nossas vidas. Desculpa, Pedro, eu interrompi, você estava aí em todo o processo de explicação de cada item. Para a gente continuar aqui, tem algo também bastante simbólico nessas imagens, professor, que é a questão da luz e sombra, que a gente coloca reflexo e luz, mas a gente sabe que também a sombra pode ser um indicativo, né, de que aquela imagem foi alterada.
Normalmente as imagens estão invertidas, você tem um processo completamente oposto de ver que a pessoa está num reflexo, mas ali está diferente. Então, são esses detalhes que você começa a entender e provavelmente, né, o Tribunal Superior Eleitoral está olhando isso e falando, precisamos tomar esse cuidado. Mas para a maioria das pessoas, nesses tempos de deepfakes, de paixão pela ignorância, fala, puxa, eu quero, mesmo que o meu lado esteja errado, eu vou dar o apoio para tudo isso. Então, a gente está num momento de repensar democracia, repensar os nossos valores de honestidade acima de tudo, né? Até porque o professor está trazendo o tema das eleições, a regra que vale para estas eleições, que está valendo os deepfakes estão proibidos, não podem ser usados pelos candidatos. Teve uma decisão de ontem de um juiz do Tribunal Regional Eleitoral ratificando uma primeira decisão que havia banido um vídeo de deepfake da internet que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro supostamente declarando apoio a Pablo Marçal, candidato a prefeito aqui de São Paulo. Não foi um vídeo feito por Marçal ou compartilhado por Marçal, mas entrou em uma das páginas que teve essa decisão de bani-lo da internet. Para além disso, quando você usa a inteligência artificial nos conteúdos desta eleição, você precisa deixar claro para o eleitor que a inteligência artificial pode estar sendo usada, né, professor? Porque você tem a possibilidade de usar a inteligência artificial, por exemplo, para editar uma imagem, mudar a cor, aumentar o retoque, algo que não seria nocivo à campanha eleitoral, à democracia. Criando uma mentira. Não está criando uma mentira, está criando uma espécie de brincadeira, né? Mas, por outro lado, você também pode ter a inteligência artificial usada com um intuito de prejudicar o sistema, o ambiente democrático. A gente tem aqui a qualidade de detalhes e ferramentas de verificação também, movimentos corporais, qualidade de detalhes e ferramentas de verificação, né, professora? As ferramentas de verificação, Pedro, são muito importantes. Várias instituições do mundo que observam a democracia, que observam o nosso mundo atual, falam, antes veja esse tipo de foto que está acontecendo, coloque aqui, verifique isso, para ver se você não está caindo. Porque aquele momento que você estiver na frente da tela, seja do seu celular, e você balançar a cabeça, dizendo, era isso, provavelmente você foi pego por uma deepfake ou por uma fake news. Então, checar. E as próprias grandes empresas de mídias sociais, elas já estão falando, mesmo que você fez uma foto para ficar um pouco mais bonito, que você pode usar, né, já deixa marcado que foi manipulado por inteligência artificial. Então, a indústria chega a um consenso que pode usar, mas utilize de uma maneira que você indique que usou um pouquinho. Consciente, responsável. E por quê? Porque tudo isso começa lá atrás, quando uma grande marca francesa de perfumes usou Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, para trazer a vida, mas avisou que aquilo, né, aqui no Brasil tivemos a Elis Regina voltando. Maria Rita. Então, sempre essa tecnologia foi utilizada e explicando para as pessoas que isso era possível. O que aconteceu agora? O custo dessas ferramentas caiu radicalmente e muitas estão gratuitas. E aí nós estamos vivendo uma infância da era da inteligência artificial. Então, a principal dica, além dessas, diga sempre, usei, fiquei mais bonito, não tinha ali um maquiador, então usei uma maquiagem diferente, a franqueza, né, professor? Porque nós estamos vendo, desde discussão, será que eu vou ter que deixar um contrato em vida para quando eu morrer, dizer, quero que use, autorizo, que não use o meu formato em inteligência artificial, os vídeos, todos os problemas, o tal do chat GPT, os textos que são criados, as imagens que são criadas. Por isso a importância do professor ter vindo até aqui para nos explicar tudo isso. Eu deixo o convite para o retorno, porque adoramos, né? Hashtag adorei. E o retorno também do CEM, quando você estiver disposto a caminhar aqui no estúdio, conversar com a gente. Vamos combinar, professor, que o senhor volta aí numa próxima para poder mostrar para a gente? Ele convida... Eu vou trazer até um maior, que é outro que é o parceiro dele. E ele sempre, quando ele vai sentar, ele fala assim, agora eu vou descansar. Quando você quiser conversar comigo, dê um tapinha na minha cabeça. E aí, na próxima vez, ele já vai vir descansado. Ai, que medo! Que medo! Mas pede para ele bater o ponto na porta ali da TV, tá bom? Quando ele entrar. Obrigada, professor. Muito obrigado. Gil Giardelli, roboticista e especialista em inteligência artificial. E obrigada também por ter vindo aqui, viu? O Pedro Duran vai te levar agora embora de volta, com esse negócio pesado demais, gente. Obrigada, professor. Obrigada, Pedro, por ter viabilizado essa conversa aqui com a gente também. Muito, muito legal.